Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Yetzirahite. Há 10 minutos eu fiz essa postagem. O Facebook declarou guerra a mim. Está bem claro o que está fazendo. Está me perseguindo, está me estressando. E a quem eu posso recorrer? A ninguém, pois a plataforma é deles, é gratuita e eles fazem o que querem. Acham isso justo? Imagina uma guerra de aliens de filmes. É o que parece que estão fazendo com minhas postagens, todas invadidas e atacadas. Eu vou mostrar a vocês o que aconteceu já já. Não repare que eu não editei muitas postagens e eu vou ler todas assim mesmo. Mas por que será que de repente YouTube e Facebook começaram a me atacar claramente, abertamente? E tudo começou assim. Vamos rodar as postagens até lá embaixo, onde tudo começou, ontem. Eu fui no BitChute, subi alguns vídeos antigos no BitChute, que vocês sabem que o YouTube já está por trás dele, né? E o que aconteceu? Recebi um strike no YouTube por um vídeo antigo, muito antigo, de 2017 ou 2018. E quando eu recorri, né, pedi a revisão, foi negado, como sempre. Sempre é assim. E eles fazem, eu peço a revisão e é tudo negado. E aí aconteceu, me deram o strike, esse é o segundo, e eu vim aqui e escrevi. Começou de novo, meu canal Yetzirahite 2011 levou um strike por um vídeo antigo, no qual eu nem falava, só escrevia. O tema era sobre manipulações gerais que fazem conosco, e uma delas são os alimentos transgênicos. Esse é o segundo vídeo que eu tenho antigo que já puniram por causa de alimentos transgênicos. Eu acho que eles entendem como pessoas transgêneros. Só pode. Eu tô cansada dessa coisa mal feita de plataformas que punem a mim. E pornografia, malandragem dos grandes youtubers, enganando as pessoas, vendendo curso. Gente, isso é crime, sabe o que eles fazem? Enganando a mente das pessoas com vários assuntos, vídeos com apologias às drogas, à pedofilia, à prostituição e tanto mais. Não acontece nada com eles, nem se você denunciar. Falsos, mentirosos, olha, danem-se vocês todos, bando de seres permanentes, asquerosos, gosmentos, empregados do sistema desumano em que estamos. E vocês aí do outro lado me ajudem a completar, entre aspas, os adjetivos para eles. Assim, depois que eu avisei dessa postagem, apareceu isso aqui, nessa minha postagem, por causa da temperatura. Mas por que será que eles me puniram por causa da temperatura? Foi dia 27 de junho e eu disse, e aqui em cima eu coloquei os temas da minha postagem. Sol albino, e eu vendo tudo com névoa. NASA diz que o sol sempre foi branco. Que acham? Novas percepções para a temperatura. Conversando com a seguidora e amiga mental, que já foi monitora de um dos meus grupos, ela me perguntou como eu estou hoje e eu respondi. Ela disse, você está bem? Eu, sim, tem um verão estranho aqui. Eles dizem que estamos tendo um recorde de calor, mas não está. A gente sente frio às vezes. Não tem sol muitas horas, mas quando tem o sol albino, como você batizou, ele é ofuscante. A pressão da gente cai e dá aquela sensação de calor demais, mesmo que não está. Você entende? Foi assim. Outro dia eu saí na rua com o albino estalando de branco. E eu não senti muito quente. Desde algum tempo, eles dizem que está muito quente, mas a percepção, o que sinto na pele, no corpo, é sempre mais frio. Mas quando eu olhei ao meu redor, eu vi tudo como se tivesse neblina pelos cantos dos meus olhos. Névoa, em todo lugar eu andando, eu vendo como se tivesse aquela névoa. É como se eu olhasse de um monitor de fora, mas eu estando dentro. Só que a gente nunca se vê nos pensamentos ou nos sonhos de costa. Então era névoa e eu tinha a sensação que eu estava olhando para um monitor onde eu estava vendo tudo acontecendo. Então a sensação era como se olhássemos uma daquelas fotos, as quais parece ter recebido um efeito que se parece com um jato de areia nas laterais, como se fosse dado jatos de spray nas laterais para surtir esse efeito. Porém, no meio da foto fica tudo claro, tudo normal e nítido. Vocês conseguem visualizar a minha explicação?
Eu estava vendo tudo assim e eu fiquei preocupada, achando que era meu problema. Daí, quando entrei numa loja, que as janelas estavam fechadas para o sol não estragar as peças, eu vi tudo normal lá dentro. Não tinha mais aquela neblina. Está vindo alguma gracinha dessa luz ou o que será? Por que eu enxerguei tudo como se estivesse com uma névoa? Não era, era uma neblina que eu enxergava, uma névoa, mas não dessa quando a gente está numa serra e vê aquela névoa. Não, era como se eu estivesse vendo de um monitor. Abaixo aqui dessa postagem eu coloquei uma foto de um site que explica que o Sol nunca foi amarelo. E dizem eles que apenas a nossa atmosfera causa essa impressão, ok? E daí? Tenho 64 anos. Quando criança, eu via um sol amarelo. Antes de mim, tios, tias, avós, todos viram sol amarelo. A atmosfera antes estava dormindo ou o quê? Porque ele aparecia naquela época amarelo e nós já tínhamos atmosfera, sempre tivemos, não é o que dizem? Isso significa que está faltando algumas substâncias no ar para colorir o albino? Ou uma programação e sugestão bem feita para nos fazê-lo ver em diferente cor? E agora, desde alguns anos, vemos esse sol branco, imenso, parece que está mais próximo da gente. Será que eles podem um dia dizer que a gente está vendo ele assim muito grande, muito branco, porque ele está muito próximo, está se aproximando? Qual será o motivo real? E somente agora eles nos deixam ver o sol com sua cor real. Ou eles estão usando esse efeito para ter como justificar o pacote especial chamado, entre aspas, o Sol está soltando labaredas, o Sol está causando problemas na Terra. Vai ter problema com eletricidade, internet e a lista segue. O que vocês acharam da informação abaixo da NASA? Vejam a foto com temperaturas. Anos passados, realmente dava para sentir calor. E nós necessitávamos desses números 36, 26, 28, 40. Mas agora eles estão mudando a percepção pelos números. Então, um dia 23 será o mesmo de 30 graus. Pois é isso que eles estão dizendo quando temos 26 graus aqui. Eles dizem que é um calor recorde de 30 a 34 graus. Pois é assim. Eles colocam lá 30 e 34, mas você sente como se fosse 23, 26. E o engraçado é que quando eles fazem os anúncios das temperaturas aqui na Alemanha, eles mostram esse mapa todo vermelho, como se tivesse uma ardência assim de matar realmente. Eles estão implantando memórias para serem aceitas agora, já pelos que estão vivos. E não importa se esses que estão vivos são jovens, bebês, adultos. Os adultos vão reclamar, estão vendo que é mentira, mas ele não se importa, porque quando ele quer fixar alguma coisa, ele passa por cima daqueles que estão percebendo ou que estão denunciando, como eu, que estou avisando a todo mundo. Olha, eles estão fazendo isso. Aliás, não é a primeira vez que eu faço. 2020, 2019, eu já tinha falado algumas coisas similares. Gente, eles estão falando de coisas estranhas, como, por exemplo, uma chuva forte em um lugar, eles diziam que era torrencial, matou um monte de gente. E quando isso acontecia todos os anos, a mesma coisa. E eles foram fazendo isso sempre, sendo que depois a mente cansou, as pessoas nem reclamam mais. Então, qualquer coisa que antes era natural, uma temperatura mais alta em certas partes do ano, cheia, chuva, qualquer coisa que já aconteceu, que foi natural, eles colocavam de uma maneira que não estava sendo natural, que exageravam. E agora eles fazem isso tão nítido, tão claro, as pessoas estão vendo, estão rindo quando eles colocam as temperaturas como se estivesse muito calor, mas ele não está brincando, ou ele está fazendo isso porque ele vai conectar com alguma outra situação que vai nos dar para viver sobre essa coisa de calor demais ou de frio demais, temperatura ou os problemas do clima. Assunto esse que ele começou lá atrás, a gente até pensou que não tinha vingado, que ele queria cobrar pelo oxigênio. Vocês lembram dessa situação, né? Pois, isso não acabou. Ele só deixou ir mais quieto. Agora ele está realmente dando a fixação bem forte. As próximas gerações poderão sentir ou ter diferente temperatura corpórea e suportarão
diferentes temperaturas. Logo depois eu vi que o Facebook colocou uma tarja lá e eu escrevi para o pessoal. PS, e o Facebook já acusou a minha foto da postagem. Abre aspa, falta de contexto, fecha aspa. Sempre me pegam para mostrar serviço, pois as coisas erradas eles fazem vistas grossas. Ninguém que significa o povo dele é punido por fazer o errado. Só quando a Yeti faz o certo na plataforma, aí sim há punição. Então vou ler um pedacinho aqui do que falaram do Sol. Fato espacial. O Sol é, na verdade, branco, mas parece amarelo devido à atmosfera da Terra. Nossa atmosfera faz com que o Sol pareça amarelo, mas uma vez fora da atmosfera da Terra, o Sol parece ser todo branco. Pois é o que estão falando, gente. A NASA afirma que isso se deve à maneira como nossos olhos veem as cores. E lá no passado, hein? Como é que eram as coisas, hein? O pôr do sol e o nascer do sol parecem vermelhos, amarelos ou laranja, porque a luz do sol deve atravessar toda a atmosfera da Terra para chegar à superfície quando está mais baixo no céu do que quando está diretamente acima. E lá atrás, o que acontecia? Se perguntem sempre. Então, foi por causa dessa foto aqui que eu falava de temperatura e colocaram falta de contexto. As mesmas informações foram verificadas noutra publicação por verificadores de fatos independentes. Falam e não falam nada, né? Enquanto isso, estão por aí os seus personagens com aqueles títulos iluminados, né? Neurocientistas, pesquisadores, cientista quântico e tantas outras coisas que impressionam a massa, falando as mesmas coisas. Eles podem falar que o Sol está mais amarelo, mais branco, mais verde. Eles podem falar o que eles quiserem. Com eles não tem punição. Podem falar tudo que eu falar que nada acontece. Eu sou proibida de falar de trânis, de invertido, de pessoas estranhas, né? Não posso falar de medicamento, não posso falar do que eu vejo, das informações, nem que eu leia a informação deles falando. Se eu ler que alguém falou de vacina, um médico falou, eu sou punida. Se eu colocar o vídeo da pessoa e não falar nada, tudo bem. O importante é eu não falar, porque se eu falo, eu explico, eu elucido as mentes, eu esmiuço, eu debulho, eu mostro o que está escondido atrás disso. Então, não é permitido para mim falar nada nem escrever. E às 13 horas, dia 28, eu também fiz essa postagem e eles me puniram. Eles haviam colocado isso aqui. Então, eu tirei o link, que eles estavam acusando a mesma coisa, e deixei a postagem sem o link e pedi para as pessoas, para quem entrasse, lesse a postagem, procurasse pelo título do meu vídeo. Eu escrevi o título no BitChute para poder assisti-lo. É um vídeo muito bonito. Vocês vão gostar se vocês assistirem, porque estou falando muita verdade sempre. Todos esses vídeos que eu estou subindo, eles me perseguiram naquela época que tudo começou. Eu fiz mais de 100 vídeos, eles me puniram, me perseguiram e depois deixaram o povo dele falando as mesmas coisas que eu, mas eu não podia. Nunca posso, só pode eles, entende? Sendo assim, 11 horas atrás, dia 28, eu escrevi: canais autorizados. Espero que vocês tenham os vídeos das minhas 3 contas: Yetztivahite 2011, Yetztivahite 1, Yetztivahite e Yetztivahite separado. E também o canal que eles já deletaram em 2020, mas eu recuperei. Sem os vídeos, claro. Apenas o canal eles deram de volta. Se chamava JTW Deabut Devahite. Estão tentando deletar todos esses canais. Se acontecer mais um strike, me dão strike em vídeos antigos com assunto que todos falam sem problema e eles acham razões e motivos e não aceitam meu pedido de revisão. É sempre recusado, acreditem, é sempre recusado. Tudo que eu peço é recusado. Por isso eu peço somente aos canais autorizados, aqueles que estão há muito tempo comigo e estão seguindo os pedidos da mensagem, de como fazer e como manter esses canais espelhos, para que vocês subam os vídeos ou salvem todos eles. Escolham a conta que desejam salvar e eu vou avisar quais os vídeos.
pois o canal Mentes Libertas, que tem esse link aqui, ele é o canal autorizado que mais subiu os meus vídeos e não subiu todos, mas ele salvou muitos deles. Se por acaso ele tiver todos os vídeos que estão nessas contas, porque estão faltando ainda muitos vídeos, então vocês não precisarão se preocupar. Agora vamos subir um pouquinho. E aqui de novo eu fiz outra reclamação. Há 8 horas, dia 28. Eles estão me acusando de falsidade, de falar coisas que não é verdade. E eu disse, Facebook, sabe o que é falso? Vocês todos. E eu ainda vou assistir sua plataforma e de todas as outras caírem, quando outros humanos perceberem quem são vocês. Parem de me perseguir como carrapatos. Informações falsas são as suas, de suas pessoas, de seus protegidos. YouTube, Facebook, todos devem cair e não se levantar nunca mais. Para isso vai depender de nós humanos, nós os reais, perceberem o lodo que nos melamos quando ouvimos eles, suas notícias, suas imagens, suas vozes, suas figuras, suas provas de suas informações falsas, porque as provas do sistema é para provar as mentiras deles. Seres permanentes, vis e repugnantes, viu? Tudo que vocês afirmam que sou eu, aquela que está dando informações falsas, quem na verdade faz toda a falsidade no mundo são vocês. Falso quem dá é a sua gente toda, que está repetindo o dia todo em suas páginas, sites, grupos e canais. E que privilégio eles têm. Podem falar de tudo que sou proibida. E eles não caem, não acontece nada, eles não caem, não são punidos de maneira. Ai, tem que esperar aí, ó, todo dia isso aí, ó, várias vezes por dia. Acham que pessoas da massa não percebem a jogada covarde e suja? Até quando vão continuar a fechar os olhos para a verdade, hein, Facebook e YouTube? Vocês não enganam aqueles que já veem e percebem. Podem continuar a enganar os que estão aí roteirizados a continuarem com a mente atrofiada, ouvindo e acreditando em suas mentiras e falsidades. E eles, tadinhos, continuam acessando sua plataforma, se envenenando, se intoxicando com tudo que vocês oferecem. Escrevam aí. Vai começar a cair sim. Muitas pessoas vão parar de usar a plataforma Facebook. Aos poucos as pessoas vão cansar dessa plataforma. Eu sei que são eles que abrem e fecham. Mas quando nós quisermos também, a gente pode desenhar as situações para acontecer aqui. E nós podemos desenhar essa situação de vermos eles também caindo. Por quê? Porque eles precisam da nossa mente para dar atenção às porcarias deles. Quando a gente não quiser, elas somem, desaparecem. Vamos imaginar, um outro personagem vai aparecer e vai oferecer uma plataforma que não age como covardes mentirosos como vocês, atacando uma pessoa comum como eu. Aquela que, pelo jeito, quase ninguém acessa o meu perfil. Não é assim que vocês colocam? É isso que vocês mostram, que ninguém recebe minhas atividades, vocês não recomendam minhas informações e não entra ninguém para me seguir. Muitos seguidores me dizem que quando fazem busca pelo meu Facebook ou pelo meu canal não encontram. Então por que fazem isso? Ah, já sei! É porque ainda estão comigo aqueles que têm a mente em movimento e por isso vocês me atacam. Para que eles não ouçam ou não saibam o que tenho a falar. As atualizações que eu faço a eles de vocês, dos truques de vocês. Mas Facebook vai cair. Vai começar paulatinamente, as pessoas vão cansando, vão saindo, vai aparecer alguma outra coisa que o maldito sistema mesmo vai dar. Quem sabe os russos podem aproveitar a deixa e nos dar uma plataforma melhor do que a do Facebook? Ah, o Facebook já está caducando, não tem um layout bonito, está atrasado em muitas funções para oferecer ao público, outro dia eu citei uma delas. Aproveitando a historinha de que russos são aqueles odiados da vez, eu vou apostar neles agora, quem sabe, né? É uma pena que os russos não ficaram do meu lado lá no Telegrama. É, que eu pedi ajuda, o que estava acontecendo comigo ali, eles ignoraram, me deixaram ali no meio dos lobos, né? Mas pode ser um outro jeito, pode ser que dessa vez tudo vai mudar. Eu sempre me dei bem com os russos.
Mentais, fixem essa possibilidade. Nós merecemos coisa melhor. O Facebook é um gueto virtual que pode ir, pois já vai tarde. Merecemos uma nova plataforma e que a próxima vai me deixar em paz, senão vai ter o mesmo final, bando de enganadores. Vocês aguentam isso? Vejam na segunda foto o que fizeram com meu vídeo. Vejam na outra postagem de ontem, eles me punindo por uma foto que fala das temperaturas que eu mostrei para vocês. Eu não posso alertar as pessoas que eles estão nos fazendo aceitar uma memória e percepção nova de temperaturas, mas está aqui na cara da gente, mas eu não posso falar, porque as pessoas não captam direito as coisas, e eu vou dando vários pontos para elas começarem a matutar e terem outras percepções. A foto que está aí nessa postagem é aquela que eu mostrei para vocês. Bom, aí depois dessa daqui, ficaram com raivinha. Foram em outras postagens minhas, sem me avisar nada. Colocaram o mesmo aviso, a mesma punição até na história dos nascidos e não nascidos, que isso aqui está dizendo que é informação sobre vacinas, né? Olha que absurdo, olha que ataque. Isso aqui é uma falta de respeito, de consideração pela minha idade, pela minha pessoa, pela minha humanidade. Isso é um crime à nossa humanidade, vocês sabiam? Isso é um desrespeito com as pessoas. Assim, há 50 minutos, dia 28, que é hoje, eu disse, o Facebook colocou punição nas postagens da ADNN, acusando que eu falei de vacinas. Essa plataforma está doida. Ela colocou a mesma punição em várias postagens que não tinha nada a ver. Eles são os miseráveis. Estão com raivinha porque não fico quieta, né? Se vocês rolarem minhas postagens, gente, para baixo, quando entrarem no meu Facebook, vão ver o que eles fizeram em várias postagens, esses covardes. É fácil ficar escondidos fazendo o que querem. Outra coisa que eu vou falar para vocês, não esperem que o Facebook mande minhas postagens para vocês. Eles não recomendam com agrado as minhas coisas. Eles não querem que vocês saibam o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que eu estou atualizando a vocês. O mesmo faz o YouTube. Mas o engraçado é que o YouTube e o BitChute colocam propagandas nos meus vídeos. Afinal, meus vídeos ninguém assiste, não é verdade? Ali consta que não tem visualização. Não tem ninguém seguindo, não tem ninguém vendo, mas tem propagandas. Para quem que vai ficar assistindo essas propagandas se eles dizem que meus vídeos não têm visualização? Gente, eu não estou ganhando nada com essas propagandas. São deles. Bom, aí eu comecei a rolar as postagens que eu vou mostrar para vocês. Eles colocaram, depois que eu reclamei, essa daqui, do dia 27 de junho. Aqui, ó, informações falsas. Aí colocaram que é sobre a vacina, né? Aí vamos mais para baixo. Tá chegando. Essa postagem aqui também, ó. Postagem do dia 5 de junho de 2021. Era um vídeo. Não tava falando nada, absolutamente nada de vacinas, mas a punição é a mesma. Aqui mais outro, ó. 4 dias atrás, 24 de junho. Também a mesma informação, que eu estava sendo punida da mesma coisa. Aí chega aqui, ó, nos ativadores, ó. Do dia 24 de junho. Não tinha nada falando de vacina aqui. Informação falsa. E olha aí a punição, ó. Por causa de vacina. Que absurdo, não é? Estão me perseguindo ou não estão? Isso é bullying, né? Olha, acho que tem mais uma mais para baixo. Aqui, ó, dia 23 de junho, colocaram mais uma. E sabe, eles não me avisaram. Alguma coisa dentro de mim falou, rola a postagem para baixo. Eu rolei. Quer dizer, eles fazem os ataques dele e eu acho que a mensagem ou os ativadores, alguém fica me avisando. Eles estão aprontando. Acho que deve ter mais umas muito, muito lá abaixo, que eles esperavam que eu não achasse. Mas eu achei. Mas eu acho que eu não vou rolar todas para vocês, não. Aqui mais uma. Do dia 15 de junho. E eu disse, a qual deles você responderia?
qual poder deseja seguir? Tem tendência a ficar do lado dos mais fortes? O mal aqui é mais forte porque humanos permitiram e permitem. Não tinha nada de vacina também. E recebi a mesma punição. Isso aqui não está claro que é uma perseguição à minha página, ao meu canal. Minha página eles fecharam completamente, esse é o meu perfil. O meu canal é sempre assim, perseguido. E isso não é de agora, gente. É desde que eu comecei com os primeiros vídeos de... Você já acordou? Aliás, não foi só aí, foi quando eu fazia os feeds também. E quando eu estava em blogs, que eu ainda nem usava o nome de Etzvahait. Quando eu ia no Orkut e algumas pessoas me atacavam porque eu deixava informações, tipo assim, as pessoas ficavam mostrando os corpos delas, né? Querendo ser malhadas e eu falando, gente, não faça isso, sabe? Aquele meu jeito já lá atrás, querendo abrir a mente das pessoas, mas não. O começo ali foi muito difícil para mim, a coisa veio com tudo, tá todo mundo aceitando as novidades. Ai, não foi fácil. Eu vou parar por aqui. Eu estou sendo atacada e eu espero que vocês fiquem do meu lado. Talvez eu tenha que sair do Facebook se continuar desse jeito. Eu só não queria voltar para o Telegrama, porque lá eu não tive ajuda de ninguém. Foi o lugar que eu fui mais massacrada ainda. Foi vergonha, deboche, humilhação. Me usaram, me enganaram, me pisotearam, aprontaram todas comigo lá. E eu fiquei assim, sabe? A vergonha total no chão, pisada. Poucos ficaram do meu lado. E esses que ficaram do meu lado estão no meu coração. Olha que vergonha. Que plataforma mequetrefe. Tem cabimento uma fazer isso comigo? Com uma pessoa comum que não faz nada de errado. Agora aqueles que fazem pornografia, todo tipo de lixo, de informação, de notícias, de vídeos mostrando baixaria. Não acontece nada, mas comigo, esse é o ritmo do Facebook comigo, é a dança dos sádicos. Fiquem todos bem, até o próximo, Yetzvahait.